You open the Walmart app and boom! The Reebok and Hanes styles that keep your kiddos on their A game delivered in as fast as an hour. That's right, those comfy Hanes Performance Crew socks they love in the app. And the coolest shirts, shorts, hoodies, and leggings from Reebok? Yep, Walmart's got them. They'll feel so focused in their new gear they won't even notice you freaking out on the sidelines. Shop Reebok and Hanes in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Subject to availability, fees, and restrictions apply. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 22 do Receios do Além. Galera, enviem seus relatos por e-mail receiodoalém@gmail.com. Vamos pro episódio. Relato OVNI? A pessoa preferiu não se identificar. Olá, tudo bem? Gostaria de não me identificar. Espero que goste do relato. Caso goste, estarei enviando mais. Na minha cidade, todo ano, comemoramos uma festa que celebra o santo padroeiro da cidade. A festa ocorre durante 3 dias e é sempre à noite, começando às 6 da tarde e podendo ir até a madrugada. Uma amiga minha me contou que, ao sair dessa festa, por volta de 1h da manhã, avistou algo estranho no céu. Ela e o namorado estavam em uma moto, seguindo em direção à casa dela. O caminho era deserto e escuro, pois naquela época não havia asfalto nem iluminação. De repente um clarão acendeu acima da cabeça dos dois. Quando ela olhou, viu que seria um OVNI. Sim, ela descreve como sendo igual aos que aparecem nos filmes. Redondo, com luzes piscando e emitindo um barulho estranho. Na mesma hora ela cutucou o namorado e perguntou se ele estava vendo a mesma coisa. Ele confirmou que sim. Ele parou a moto, desligou o motor e os dois ficaram quietinhos, esperando aquela coisa passar. Ela ficou sem reação, apenas rezando para que Deus os protegesse. Então o objeto seguiu em frente e desapareceu como um vulto. Ela garante que não tinha consumido álcool, nem usava drogas. Além disso, só acreditou no que viu porque o namorado confirmou. E aí, o que vocês acham? Vocês acreditam em OVNIs? Então, muito obrigado pelo relato. Honestamente, eu acredito sim, apesar de nunca ter visto, e com certeza eu ficaria com muito medo nessa situação. Pelos relatos que eu já ouvi sobre OVNIs, a descrição que ela deu aí do OVNI pareceu bater, assim, mais ou menos com algumas características que sempre ocorrem, e por ela estar junto com o namorado, eu acho que validou ainda mais a situação. Próximo relato. A Criatura das Sombras, enviado pela Joyce. Olá, Fernando. Eu sou a Joyce. Já contei um relato aqui no Receios do Além sobre paralisia do sono, e hoje estou aqui para contar sobre outro assunto. No carnaval deste ano, 2024, combinei com alguns amigos de viajar para a cidade de Bananal, em São Paulo, próxima à divisa com o Rio de Janeiro, onde moramos. Fomos para uma área de cachoeira, levamos barraca e nos acomodamos no terreno dos pais de um dos nossos amigos que estavam lá. Nesse terreno havia 2 cachorros da família, um mais velho e o outro mais novo, que era o filho do primeiro. Os 2 eram mansos, vira-latas e não eram grandes. Esses detalhes são importantes. Éramos 7 pessoas, divididas em 4 barracas e uma cabana de madeira que havia no local. No segundo dia de acampamento, eu estava na barraca com o meu marido da época e, de madrugada, começamos a ouvir os cachorros latindo muito, andando ao redor das barracas, como se tivessem visto alguma coisa. De repente, eles começaram a correr ao redor, entre latidos, uivos e choros. Iniciou-se uma briga entre eles 2 e um bicho que, até hoje, não sabemos o que era, mas parecia enorme. Tinha peso, e a gente sentia os passos pela barraca.
Víamos as sombras e o rosnado era algo assustador, alto e úmido. Os sons dos cachorros começaram a diminuir. Parecia que eles estavam fugindo. Mas nós, apavorados dentro da barraca, não conseguíamos nos mexer, porque aquela coisa ainda estava lá, rodeando as barracas, rosnando muito e com pisadas fortes bem perto de nós. Meu marido percebeu meu desespero, tapou a minha boca e ficamos por lá, aproximadamente 15 minutos naquela agonia, até que o bicho foi embora. Ninguém teve coragem de sair para ver o que era, ou, muito menos, para separar os cachorros. Só conversamos sobre o ocorrido no dia seguinte, e os pobres dos cachorros estavam todos machucados, feridos na cabeça, no rabo, com arranhões no rosto. Eu só sabia ser grata por eles terem intervido. No entanto, ninguém deu muita importância ao que aconteceu. Parecia que ninguém se lembrava ou queria comentar a situação. Eu só me perguntava que diabos era aquele bicho. Como era uma viagem de carnaval e eu sempre acreditei nos temas que já ouvi no podcast, logo pensei que poderia ser um lobisomem, e eu não desacredito disso. Não falei nada com ninguém, mas também não vi a criatura, apenas as suas sombras. Nunca saberei o que era, mas também nunca vou esquecer aquele rosnado passando tão perto da minha cabeça e o frio na espinha que senti. Esse é meu relato. Trarei mais em breve. Obrigada. Joyce, muito obrigado pelo seu relato. Eu achei ele muito interessante, mas também ficou a pulga atrás da orelha se não era algum bicho local. Por exemplo, às vezes algum felino, grande. Você pode pesquisar nessa região se tem algum tipo de animal assim grande o suficiente para atacar esses dois cachorros e ganhar a briga, e depois ficar com esse rosnado característico aí assustando vocês. Mas, considerando a hipótese de que nesse local não tenha nenhum felino grande ou outro animal desse tipo, pode bem sim ter sido um lobisomem. Acho que, por ninguém ter visto essa criatura, fica a dúvida se era algo do nosso mundo ou não. Agora são 3 relatos enviados pelo Tiago. Olá, ouvintes do Receios do Além. Meu nome é Tiago, tenho 21 anos e vim trazer 3 relatos. Espero que vocês gostem. Relato 1. A Máscara de Porco. Eu costumava morar com a minha avó, pois a escola em que eu estudava ficava na mesma rua em que ela morava. Aos fins de semana, eu ia para a casa da minha mãe, junto com meu irmão. Nessa rua morava uma garota, a quem vou chamar apenas de K. Boatos diziam que K teve um nascimento muito difícil e que provavelmente morreria no parto, mas a sua avó, que era benzedeira, fez uma promessa a Cosme e Damião, os santos gêmeos, para que ela pudesse sobreviver. As condições para que ela sobrevivesse ninguém sabe, mas, no dia de homenagem aos santos, a avó de K sempre distribuía sacolas de doces para as crianças. Muitos acreditavam que K era protegida por eles. Certo dia, quando tinha 12 anos, meu primo, Cauã, que morava na mesma rua, veio até a casa da minha avó para brincar comigo e com a minha prima Adriele. Ele trouxe consigo uma máscara que tinha achado na rua. A máscara parecia ser de Halloween. Era de um porco, com sangue saindo da boca e presas afiadas. Decidimos dar um susto em K. O plano era que meus primos se fingissem de mortos e eu colocaria a máscara, um blusão preto e me passaria por um monstro. Minha prima foi correndo chamar a K na casa dela, enquanto nos preparávamos. Vale lembrar que a minha prima foi e voltou rapidamente. Após alguns segundos, esperando a K entrar na casa para assustá-la, escutamos uma voz do lado de fora do portão. Uma voz meiga e bem baixinha, exatamente como a da K, que dizia: "Eu sei que vocês estão aí. Podem se levantar." Nesse momento, meus primos se levantaram e eu saí de trás da parede. Falamos: "Poxa, K, como você sabia?" Abrimos o portão, mas ao olhar para a rua, não havia ninguém. Ficamos assustados e fomos até a casa dela, onde descobrimos que ela não estava em casa. Na verdade, ela estava na casa da tia. Ficamos extremamente assustados. Perguntei à minha prima como ela havia chamado a K, e ela disse que apenas gritou o nome dela e voltou correndo. Logo começamos a ouvir assobios. Minha prima chorava muito, pois dizia que uma voz a chamava para perto de um cavalo que estava em um campo, a poucos metros da casa da minha avó.
Corremos para contar à minha tia, mãe da minha prima. Ela disse: "Estão vendo? Isso não é coisa que se brinca. Vão orar e pedir perdão a Deus." Após alguns minutos orando, a calmaria voltou e tudo ficou bem. Até hoje, eu e meus primos contamos essa história. Foi terrivelmente assustador presenciar aquilo. Relato 2. A lua que pulsava. Na minha adolescência, eu tinha uma tia, por parte de mãe, que na época das férias escolares levava todos os meus primos, também por parte de mãe, para uma casa de praia, bem perto do litoral sul da cidade onde moro. Essa região tinha poucas casas, era mais afastada e cercada por muita mata. Eu e meus primos gostávamos de brincar, de gravar filmes com a câmera do celular. Era muito divertido. Certa noite, enquanto gravávamos um filme sobre lutas, uma prima minha notou algo estranho no céu. Todos paramos de brincar para olhar. E, pasmem, vou tentar explicar o que vimos, mas é difícil descrever em palavras. Era como um satélite natural, semelhante à Lua, do tamanho dela quando está cheia. Só que era enorme e vermelha. Parecia pulsar, como se estivesse sendo bombardeada por explosões. Depois simplesmente desaparecia na escuridão do céu noturno. A impressão que dava era que aquilo pulsava. Ficamos incrédulos, chamamos todos, até os adultos, mas ninguém tinha uma explicação. Observamos o fenômeno por cerca de 12 minutos até que parou. Entramos na casa e, naquela noite, eu não consegui dormir. No dia seguinte só falávamos sobre aquilo. Minha tia, que é muito religiosa, disse que era um sinal da chegada do fim dos tempos. Relato 3. A Caipora. Este relato não é meu, mas da minha avó e do meu falecido avô. Meus avós costumavam contar essa história para mim e os meus primos. Nunca houve contradições ou mudanças no relato, e acredito plenamente que isso aconteceu. Há muito tempo, os meus avós costumavam buscar lenha em uma mata próxima de onde moravam. Certo dia foram pegar lenha e, após carregarem o carrinho, decidiram ir embora. Contudo, começaram a andar em círculos, sempre voltando ao mesmo lugar. Minha avó conta que, de repente, começaram a ouvir gargalhadas e o som de gravetos se quebrando ao redor. Foi então que ela disse ao meu avô: "Não acredito, é a comadre Florzinha." Para quem não conhece a comadre Florzinha ou caipora, é um espírito protetor das matas. Acredita-se que ela não faz mal a pessoas comuns, apenas àqueles que desrespeitam a natureza, como caçadores ou garimpeiros. Dizem que, para entrar na mata em segurança, é preciso oferecer fumo ou papa caipora. O meu avô perguntou: "E agora, o que fazemos?" Eles decidiram deixar a lenha para trás, acreditando que isso havia provocado a fúria da caipora. Tentaram buscar a saída, mas as risadas e assobios continuavam, alternando entre perto e longe. A mata escureceu rapidamente, embora ainda fosse meio-dia. Minha avó lembrou de um conselho do avô dela, que dizia que, ao se perder na floresta, deveria-se amarrar um cipó em um graveto e jogá-lo para frente. Tentaram isso algumas vezes, e, na terceira tentativa, conseguiram encontrar a saída. Minha avó disse que nunca mais entrou naquela mata e sempre pregava o respeito pela natureza. Bom, pessoal, esses foram os 3 relatos que decidi trazer para vocês. Ainda tenho muitos outros, mas por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Tiago, muito obrigado pelos seus 3 relatos. Comentando especificamente sobre o segundo relato, fico me perguntando como seria a visão de vocês ali, olhando como se fosse uma lua maior do que a nossa, na verdade, né? Vermelha e pulsando assim muito forte. Existe um fenômeno, né, na realidade, que é a lua sangrenta, eu acho. E você vê a lua lá no céu e ela fica vermelha. Eu particularmente já vi e não se parece exatamente com o que você citou. É uma lua cheia, bem grande, mas ela não parece pulsar nem nada do tipo. E a princípio é só uma lua vermelha mesmo, é bem bonita. Mas não chega nem próximo aí do que você descreveu como uma lua tão grande assim e parecendo que está sendo bombardeada por explosões. Foi a descrição que você usou. O pior é que todo mundo viu isso, né, durante 12 minutos e do nada isso sumiu. Se fosse a lua sangrenta, acredito que ela não ia sumir tão rápido. Ela teria ficado pelo menos mais tempo ali no céu,
ou depois de virado branca de novo, enfim. Fico me perguntando, será que não foi um OVNI ou alguma outra coisa ali que na hora vocês não conseguiram identificar? Algum fenômeno aí que nem mesmo os cientistas presenciaram? Enfim, fica aí a curiosidade. E galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito dos relatos. Entrem lá no meu podcast, tá tendo 3 episódios por semana. É só digitar no Spotify na busca Receios Obscuros. Enviem também seus relatos por e-mail receiosdoalém@gmail.com. Um beijo a todos e até o próximo episódio.